Bom dia! Hoje é dia 25 de maio e eu gostaria de ler com vocês em Romanos, capítulo 5 e o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo. E nós encontramos uma expressão bem parecida com essa também em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. No texto de Romanos, capítulo 5, nós continuamos, então, falando sobre a intervenção da graça na justificação e também na reconciliação. E em Gálatas, capítulo 4, ele estava falando da adoção que Deus desejou fazer com seus filhos aqui na terra. Então, no tempo certo, ele enviou Jesus. A palavra aqui é plenitude. Estamos diante de uma situação como a sua mangueira, a sua bananeira, a sua macieira, a sua pereira, o seu pé de gabiroba. As frutas estão prontas para serem colhidas e você vai e colhe aquela fruta. Não existe coisa melhor do que ir no seu pé de manga, né, e pegar a manga que você tanto gosta quando ela está madura. Aqui, nós estamos falando do tempo que está maduro, do tempo que está certo. É o que nós chamamos de jour J, D-Day, o dia da invasão da França pelos aliados na Normandia. Nós chamamos isso na história do dia D. Né? A palavra dia começa com D em português. D-Day, em inglês, jour J, porque de dia em francês começa com J. Então, no jour J, no dia D, Deus veio e interviu na nossa história, entrou na nossa história. E a obra da reconciliação e a obra da justificação começa. Como é que Deus nos encontra? Quando ele vem aqui no dia D, como é que ele encontra a humanidade? Paulo, nesses versos, do verso 6 ao verso 10 de Romanos, capítulo 5, diz, na verdade, inclusive no verso 6, que nós estamos sem força. Talvez tivéssemos força para fazer tantas coisas, para inventar, para criar, para construir pirâmides e palácios e castelos, que na França há muitos castelos, né? Em determinada região. Tem até uma região que ele chama região dos castelos. A gente tem essa inteligência, tinha essa força para produzir certas coisas. Tivemos até a força de enviar seres humanos na Lua e continuamos enviando ao espaço. Mas estávamos sem força. Por que estávamos sem força? Estávamos sem força porque não havia nada divino em nós, ele diz. Não havia qualidade divina em nós. A gente sabe que a principal qualidade, a locomotiva divina em nós, que nós chamamos em grego de agape, nos foi dada pelo Espírito Santo. Se recebemos o amor de Deus pelo Espírito Santo, é porque ainda não tínhamos, porque se tivéssemos, ele não teria nos dado, não haveria necessidade de nos conceder esse amor. Então Deus nos encontrou completamente sem forças para chegar até ele. Não havia em nós capacidade alguma para estarmos em comunhão com Deus. E éramos injustos, ele diz também. Não havia justiça de Deus em nós. E porque não havia justiça de Deus em nós, é porque não conseguimos alcançar o alvo. Então éramos pecadores. Porque a palavra pecado aqui quer dizer passar ao lado do alvo. Você não alcança o alvo. E por esta razão e tantas outras, éramos inimigos de Deus, ele nos diz. Isso tudo apenas nesses 3, 4 versículos. Éramos inimigos de Deus. Começa com estarmos sem forças e agora somos inimigos de Deus. Estamos completamente separados de Deus. Então, houve uma intervenção no a tempo de Deus, na plenitude de Deus. Deus veio. Em Gálatas capítulo 4, ele diz que ele nasceu de mulher, para mostrar que essa intervenção divina se faz de uma forma divino-humana, ou seja, Deus se torna um homem aqui, na pessoa do seu filho. Olha que graça, né? Se não podemos chamar isso de graça, não existe mais nada que você poderia chamar de graça na Bíblia. A intervenção divina pela encarnação do seu filho. Ele intervém, ele entra na nossa história. Nos 2 textos, o alvo é a reconciliação.
Porque no verso 11 do capítulo 5 ele vai terminar falando da reconciliação. E em Gálatas 4 também ele está falando de reconciliação, porque ele está falando de adoção. Ou seja, Deus vai adotar na sua família seus filhos reconciliados com ele, por ele mesmo. E pelo menos 3 vezes nesses poucos versículos, ele vai dizer que Cristo morreu por nós. E há aqui uma ideia de uma salvação que está em processo. Nós fomos reconciliados, recebemos a salvação e seremos salvos por ele no dia em que ele der a sua vida por nós. Cristo já ofereceu a sua vida e é esta vida que ele entregou por nós que continua nos salvando e que nos salvará um dia, completamente. Aquele que começou a boa obra em vocês, diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, vai continuar até o dia de Cristo, ou seja, até o dia final. Uma vez que você começa a andar com Cristo, que na verdade foi Cristo que veio andar com você primeiro, ele vai continuar andando com você até o final. Porque se ele já ofereceu a sua vida por você no dia D, como ele diz aqui, com certeza ele vai continuar protegendo você e salvando e te dando a força que você precisa para chegar no alvo. Deus não vai te deixar pelo caminho. Deus não vai te abandonar. Certamente seremos salvos pela sua vida, ele diz nesse texto. Certamente. Leia de novo Romanos capítulo 5 e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mostre que Deus, quando ele intervém na sua vida, ele intervém no dia certo, no dia de Deus. O que acontece é que você, às vezes, não abre a porta. E talvez existam na sua vida portas que ainda estão fechadas, porque essa salvação está continuando, te regenerando, te salvando, te tirando do poço. Porque existem situações da nossa vida que são escabrosas, que são terríveis. Portas fechadas e do outro lado muita poeira, muito brinquedo quebrado, muita coisa que não serve para nada, mas que a gente guarda e guarda e guarda. Quando a gente muda, a gente já se mudou pelo menos umas 7, 8 vezes aqui na França, e cada vez que você se muda, você descobre coisas lá no porão, né? Que a gente aqui tem porão, no porão, e você descobre que nunca usou aquela coisa que não precisa. Você acumula, acumula, acumula. Tem muita gente que tem esse espírito de acumular coisas em casa que não serve para nada. Jesus passa por lá com uma vassoura santa e joga isso tudo no lixo, porque lugar de lixo é no lixo. Que Deus possa te ajudar a entender que o Senhor chegou no dia certo e vai continuar uma obra no seu coração até aquele grande dia. Que Deus te abençoe.